Olá! C.S. Lewis foi um escritor inglês. Ele se dedicou a analisar as obras cristãs, era cristão e escreveu várias reflexões transformadas em livros sob seu ponto de vista, sua análise a respeito dos ensinos do Cristo. São obras muito interessantes. Eu destaco um dos livros que se chama Cristianismo Simples e Puro. É um livro pequeno, mas muito profundo e que parece resgatar realmente a simplicidade dos ensinos cristãos, que talvez ao longo dos milhares de anos que se seguiram, dos mais de 2.000 anos que vieram depois do Cristo, talvez tenha realmente se perdido um pouco aquela simplicidade do começo, dos primeiros tempos, da época em que Jesus passava pela terra, acompanhado daqueles homens simples, mas que traziam grandes ensinamentos, exemplos de vida, e vale realmente esse resgate. Mas C.S. Lewis escreveu outras obras, além das obras dedicadas ao resgate desse cristianismo simples, puro, original, dos primeiros tempos. Ele ficou muito conhecido, inclusive, por outras obras. Ele fez uma coleção de crônicas, que ficaram conhecidas como as Crônicas de Nárnia. Inclusive, algumas delas se tornaram filmes. C.S. Lewis viveu na época das guerras, das duas grandes guerras mundiais. E o livro As Crônicas de Nárnia, ele se passa nesse contexto. Um dos livros que se transformou em filme é o Guarda-Roupa, a Feiticeira e o Leão. Foi o primeiro filme dessa série. E ele se passa no seguinte contexto. Existia lá uma família londrina, moravam em Londres, a guerra estava se aproximando, o pai da família havia ido combater, a mãe não estava conseguindo controlar a situação em termos de sobrevivência mesmo, porque eles tinham 4 filhos, então ela envia seus filhos para o campo, para a casa de um professor, amigo da família, parente, não me lembro bem. E os filhos vão então serem poupados do lugar onde havia bombardeio e outros tipos de combate, e vão viver então por um período da sua vida, vão viver afastados ali da cidade, no ambiente rural. Os 4 irmãos são 2 meninos, 2 jovens e 2 meninas, uma mais velha e uma criança. Analisando essas crônicas pelo ponto de vista da psicologia analítica, aprofundando a respeito do simbolismo que isso traz, que é um assunto muito interessante de se fazer, uma reflexão muito interessante, nós vamos chegar na totalidade do ser humano. Analisando pelo ponto de vista arquetípico, até mitológico, quando a gente observa essas figuras presentes nos contos, nas lendas, como aspectos do si mesmo, referentes a nós mesmos, nós vamos observar que esses 4 personagens principais, na verdade, se referem aos nossos aspectos internos, como se fosse a totalidade da nossa psique. Esses 4 irmãos, então, que vão passar por essa aventura, porque nessa casa muito antiga desse professor, a pequena, a menor de todos, era uma criança. Ela se aventura pela casa e ela passa a descobrir lugares diferentes e entra num determinado cômodo que estava ali meio que abandonado, não era utilizado. No fundo desse cômodo existia um guarda-roupa, daí o título, porque esse guarda-roupa ele foi fundamental para a história, porque ele foi o portal entre 2 mundos. Essa pequena entra pelo guarda-roupa e percebe que na verdade ele é uma passagem, e ela pelo fundo do guarda-roupa ela atinge esse lugar maravilhoso, esse lugar simbólico, esse lugar misterioso, o reino de Nárnia. O reino de Nárnia, onde ela vai e depois na sequência os irmãos a seguem, ele estava dominado por uma feiticeira. Outro título que faz parte do título. Essa feiticeira, ela era uma feiticeira fria e ela via
condenado o reino a viver por 100 anos nesse inverno. O reino estava congelado e ela dominava com punho firme, sob seu comando. Ela controlava aquele reino. Os habitantes daquele reino, frágeis, eram figuras mitológicas, como por exemplo o Fauno, que é um dos que aparece bastante, tem um destaque na história. Eles se sujeitavam, eles não conseguiam lidar com essa força fria, com esse poder opressivo da feiticeira. Mas havia uma profecia naquele reino. Essa profecia dizia que um dia esses 4 guerreiros apareceriam para restabelecer a ordem naquele reino, para trazer de volta a liberdade, o sol, o calor. Nós temos falado a respeito disso nos nossos encontros anteriores. O quanto é prejudicial para nós estarmos polarizados, unilateralizados, vivermos só de um lado da história, focarmos apenas num ponto de vista. É como se abríssemos mão de pelo menos metade da vida. Tudo aquilo que acontece em volta do outro lado da história. O reino estava dominado pelo frio, o frio que ficaria ali por 100 anos. Essa figura opressiva, tirânica. Eles não podiam se relacionar, era cada um na sua casa, separados. E havia então essa profecia de que isso seria restituído. E que o outro lado da história, do calor das relações, da harmonia, da liberdade, do sol, ele seria retornado, restituído, através desses 4 guerreiros. E veja que interessante, porque os 4 guerreiros, os 4 personagens principais que C.S. Lewis escolhe para viver essa jornada, são 4 crianças e jovens. Que interessante, porque hoje na nossa sociedade ocidental, mas acho que o mundo inteiro se refere, se encaixa nesse padrão, nesse condicionamento. Quanto valor temos dado para as crianças e para os jovens? Quantos espaços nós oportunizamos? Qual é a nossa garantia de autoridade? Quem de nós hoje diz, venha que eu acredito em você? Será que temos olhado para as crianças e para os jovens com esse olhar? Você é capaz. Não é porque você ainda não aprendeu as coisas da vida que você não tem tesouros para oferecer, que você não tem condição de viver a sua vida e lutar por ela. Essa infância e essa adolescência, muitas vezes, hoje, a gente costuma olhar para elas com desvalor. Você não vai dar conta e você ainda não cresceu. Mas se nós olharmos para trás, parece que a vida começava antes lá atrás. Os jovens, as crianças já eram participados, inclusive responsabilizados. Veja de novo a humanidade indo de um extremo para o outro. Lá atrás, criança trabalhava. Criança recebia uma opressão, era quase que uma forma tirânica de lidar. Eles faziam trabalhos que não eram de competência nem de habilidade suficiente para essas crianças. E aí, de repente, nós tiramos elas dessa condição e vamos para o outro extremo da vida. Hoje, criança não sabe, criança não faz, é super protegida, o pai e a mãe fazem tudo para ela e depois dizem assim a respeito dos jovens. Ah, que irresponsável, na minha época não era assim. Pois se nós criamos essas crianças, não é responsabilidade nossa um tanto, bastante grande, daquilo que elas venham a se tornar? Se o jovem de hoje não assume responsabilidade, não vale que nós nos perguntemos, mas em que momento eu ensinei ele a se responsabilizar? Ele não nasceu pronto. Então parece que nós saímos de um extremo, de desvalor da criança, da identidade, do valor que existe, e agora fomos para o outro extremo, ao mesmo tempo que não oferecemos as condições que elas precisam para elas desenvolverem a autonomia e poderem se enquadrar na sociedade, naquilo que lhes compete, e nós ficamos do nosso lado atribuindo a eles o problema da história. Mas vamos voltar na nossa história, no nosso reino de fantasia, no reino de Nárnia.
Ali as crianças podiam crescer por si só, elas poderiam enfrentar essa jornada heróica. E os guerreiros, então, que iriam restituir eram aqueles 4, crianças e jovens, aqueles 4 irmãos. Eles ali teriam a oportunidade de lutar, de crescer. C.S. Lewis vem apresentar para a gente um tema que é arquetípico também, que faz parte da psique humana, que é a jornada heróica. É quando o ser humano descobre ao longo de um processo, ao longo de uma tarefa, ao longo de um caminho, de uma jornada. Ao longo de uma jornada, o ser humano desenvolve-se. Ele identifica em si as suas competências, aquilo que ele é capaz de fazer. Ele reconhece em si suas fragilidades. Ele sabe identificar até onde que ele consegue ir e onde ele não dá conta de ir. E ao fazer esse autoconhecimento, ele é capaz de usar as suas armas que ele já tem para enfrentar os seus desafios. E ao mesmo tempo vigiar e prestar atenção naqueles pontos em que ele ainda não dá conta. Ele vai com consciência, ele enfrenta a jornada. E essa jornada heróica o leva ao desenvolvimento, à transformação. Hoje em dia, a nossa importância para essas jornadas heróicas na vida prática tem menos a ver, infelizmente, com o desenvolver a si e tem muito mais a ver com o que eu vou ganhar com isso, onde é que eu vou chegar, qual vai ser minha conquista. A jornada heróica, ela não foi feita, ela não é usada, ela não é produzida no ser humano com a intenção de chegar num lugar e ganhar um troféu, e ganhar uma fortuna, e ter reconhecimento de fora. Não, ela é uma jornada interna, sou eu me transformando, eu crescendo, eu me tornando quem de fato eu posso ser. Eu conquistar a mim mesmo, ao invés de achar que o meu papel é conquistar o mundo, é superar o mundo. Não, é uma jornada que me leva à autossuperação. Mas a gente continua falando mais sobre isso daqui a pouco. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Mas retomando nossa história, que fala das crônicas de Nárnia, em específico a crônica que é chamada de O Guarda-Roupa, a Feiticeira e o Leão. Guarda-roupa como sendo a iniciação da nossa jornada heróica, daquilo que nós vamos viver para poder nos fortalecermos. Guarda-roupa hoje poderia ser pensado como essa crise que nós vivemos de saúde, com a chegada desse vírus que tem interferido na vida de todos nós. Esse vírus poderia ser simbolicamente representado como o nosso guarda-roupa. Nós fomos obrigados a entrar nesse guarda-roupa e a sair dele num outro mundo, numa outra vida, em outro espaço, como se vivêssemos agora de uma forma muito diferente daquela que vínhamos vivendo. A vida parece outra, parece um outro lugar. Guarda-roupa seria esse portal, então, que nos leva de um lugar para o outro e nos permite uma mudança de vida, de consciência, um fortalecimento. Esse outro lugar que o guarda-roupa nos leva, que esse portal nos leva, é um lugar onde vamos sofrer enfrentamentos,
teremos embates, teremos desafios, mas sairemos desse processo transformados, fortalecidos. Menos importante é o que nós vamos ganhar depois com isso. Infelizmente, hoje isso tem grande relevância. A maioria de nós só aceita passar por um processo de aprendizagem, de crescimento, de transformação, se tivermos algo em troca. E algo físico, algo material, como dinheiro, como sucesso, como fama. Mas não é essa a proposta dessas jornadas, desses movimentos, desses processos que passamos na vida para crescer. Nós passamos por essas dificuldades para que nós cresçamos internamente, para que saiamos desses embates da vida e desses desafios diferentes, melhores, maiores, com mais compreensão, com mais atenção para as coisas que realmente importam. O guarda-roupa hoje poderia ser, então, esse vírus. Às vezes é uma doença, às vezes é uma perda, às vezes é só um insight, uma tomada de consciência. Esse outro lugar aonde vamos fazer nossa jornada heróica para nos fortalecer, lá certamente vai ter a presença de elementos desafiadores, opressivos, que nos causam medo, aflição, como por exemplo a feiticeira que tomou conta de tudo e com mão firme e com mão tirânica tomava conta de tudo e não deixava as pessoas serem livres, trazia aquele ambiente frio. Mas existe também sempre, nessas jornadas heróicas da nossa vida, a presença do outro ponto, daquele que nos vem ajudar. No caso da história, o leão. Aquele leão da cor do sol, com aquela pelagem brilhante. Esse leão que era forte, mas era como se fosse uma mãe para aquelas crianças. Ele acolhia, ele protegia, mas ele estimulava e acreditava. O leão não pegou a tarefa para ele. A tarefa que era dos meninos foi vivida pelos próprios meninos. O leão era aquela pessoa que é educador, aquela pessoa que é educadora na medida certa. Eu estou aqui para te proteger e para te orientar, mas não vou fazer a tarefa por você, senão você não cresce. O leão vem então para dar para eles essa autonomia. Vai, eu acredito, você pode. Ele confia naqueles jovens combatentes. Ele orienta, ele mostra o caminho. Ele está perto quando os jovens não dão conta de enfrentar alguma dificuldade. Então, em toda a jornada heróica, sempre nós teremos esses dois lados. Nós teremos o lado simbolizado pelos desafios, pelas dificuldades, inclusive por aquelas pessoas que querem nos atrapalhar, nos dificultar, nos oprimir. Faz parte. Se não tivéssemos essas dificuldades, não cresceríamos. Olha uma frase bonita do C.S. Lewis. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. É isso. Pessoas comuns, pessoas muitas vezes imaturas e infantis, como aquelas crianças e aqueles jovens da história. Os desafios que eles iriam viver preparariam aquelas pessoas comuns para destinos extraordinários, porque viriam a ser, no final do conto, os reinantes, os reis daquele lugar, aqueles que reinariam ali. É, na nossa simbologia, eu adquirindo o poder, a autonomia de reinar a mim mesmo. Lembra, não é uma história que deve ser pensada como conquista de fora. Eu não devo ir para a vida para conquistar o mundo e por ele sob meu comando. Não deve ser esse o meu propósito de vida, senão ele já está falido no seu início. Eu posso conseguir o que eu me pretendi e ser um grande pessoa, homem e mulher, rica, famosa, poderosa, mas eu vou ter perdido provavelmente no processo o autoconhecimento. Por isso que eu chego lá com a sensação de vazio existencial, porque a proposta principal menos era foque no que você vai ganhar lá fora, muito mais é o que você conquista, constrói dentro de você. É para isso que a gente vai para a vida, não é para vencer o mundo e submeter pessoas e ter o nosso nome importante, poderoso. É muito mais para usar os embates da vida
para o autoconhecimento. Essa jornada heróica é dentro de nós. Eu superar a mim mesmo, superar as minhas dificuldades, os meus medos, as minhas fragilidades, eu crescer, eu me fortalecer. Se eu faço essa jornada heróica, se eu aceito a vida, ouvindo também o leão me dizer, vai, você consegue, venha que eu estou com você. E esse leão pode simbolizar a minha espiritualidade, pode simbolizar o meu lado maduro, o velho sábio em mim, Deus. Pode simbolizar uma pessoa que para mim é um mestre que pode me orientar, tanto faz. Existe sempre essa figura de apoio, de sustentação, de orientação. Essa figura que nos acompanha não vive por nós, mas vive com a gente e nos ajuda a enfrentar. Se a gente passa pela vida com esse ponto de vista, eu preciso crescer. É uma jornada para eu me transformar. Não é para eu vencer os outros, não é para eu ficar conhecido, não é para eu ter dinheiro. Isso pode vir, não tem problema nenhum se vier, melhor ainda, mas isso é consequência. O que de fato precisa acontecer? Eu crescer internamente. Quem consegue fazer uma jornada na vida, amadurecendo esse si mesmo, cuidando do próprio mundo interno, das emoções, do pensamento, do que sente, do que quer, do propósito, de quem eu sou, do para que eu vivo, de onde eu venho, quem foca nesse tipo de questionamentos, muito dificilmente vai chegar na idade madura ou na velhice com sensação de vazio existencial, ou com depressão profunda, ou com sensação de não valeu nada a pena. Quando a gente investe no nosso mundo íntimo, a gente chega cheio, a gente chega pleno, não é perfeito, porque perfeito a gente provavelmente não vai conseguir se tornar nessa vida, mas a gente chega com a sensação de que valeu o que eu vivi. Eu cresci, eu aprendi, eu experimentei, eu amadureci, e cada dia eu aprendo mais, e cada dia eu vejo a vida de um jeito diferente. Sempre tem outro significado para eu observar. Mas como que aquelas crianças, que eram crianças e jovens, eles conseguiriam passar por aquela jornada com suas fragilidades, com sua simplicidade? E a resposta é linda. A resposta vem e diz assim: meninos e meninas, vocês que se acham infantis, imaturos, independente da idade que nós tenhamos, muitas vezes a gente se sente frágil. Como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou passar por isso? Como é que esses 4 irmãos jovens, vão enfrentar um reino congelado de uma grande feiticeira? Como que vamos vencer as lutas? É nós. É a gente perguntando para a gente mesmo. Como é que eu vou dar conta de sair disso? Como é que eu vou superar o que esse momento está trazendo para a gente? As dificuldades e todos os tipos de saúde financeira. Como é que a gente enfrenta essa jornada? Parece que eu sou frágil, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Mas os meninos aprenderam que existem 2 coisas que são as armas que a gente consegue utilizar nesse momento, quando eu não me sinto preparada para aquele embate que a vida me apresenta. Eu sei que ele é necessário, porque esses desafios, esses obstáculos difíceis, transformam pessoas comuns como eu e me levam a destinos extraordinários. Se eu fugir do embate, eu não vou atingir esse destino que está me preparado. Mas eu acho que se eu for enfrentar isso, eu não vou conseguir. Então, qual é a mensagem que as crianças aprendem no filme? 2 são as armas que me levam. A fé de que eu consigo, de que existe uma força maior que coordena, de que é possível, senão eu não estaria sendo chamada para esse enfrentamento. A fé é possível, eu consigo, vai dar certo, eu não estou só, existe aí um leão que me ajuda. A fé e a esperança no futuro. A vida foi feita para isso. A gente sabe que as jornadas heróicas nos levam ao crescimento. Eu vou crescer. Pode ser que eu não chegue onde eu achei que eu fosse chegar, mas certamente, se eu aceitar enfrentar a minha jornada heróica com fé e esperança, eu vou chegar onde eu preciso chegar, aonde vai me fazer bem, aonde eu vou crescer.
Talvez eu não tenha tantos louros e posses como eu gostaria, mas eu vou ser feliz e vou me sentir realizada. Mas a gente continua daqui a pouquinho. A Editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos, e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. E estávamos falando a respeito da simplicidade. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso então. Essa história daquilo que é simples e que muitas vezes tem sido desvalorizado na nossa vida. Ah, mas é só uma criança. Ah, o que um jovem é capaz de fazer? Como é que eu vou dar conta desse problema enorme que está na minha frente? Ah, mas eu não tenho condição para isso. Quem sou eu? Muitas vezes nós olhamos para essa falta de idade como desvalor. E nós olhamos para isso como se isso fosse ruim. Às vezes a gente olha para a falta de experiência como desvalor. Quem é você para falar disso? Eu já passei por tantas coisas. Às vezes a gente olha para a falta de conhecimento e a gente interpreta como desvalor. Como é que você fala disso se você nem estudou para falar sobre isso? Hoje nós estamos olhando muito para essas questões e achando que tudo se resolve, que tudo consegue ser adaptado desde que a gente seja velho, desde que a gente tenha tido muitas experiências e desde que a gente tenha estudado para tal. De fato, isso tem um valor tremendo e a gente que já tem idade sabe disso. A gente sabe o quanto que a idade, as experiências, o conhecimento, aquilo que a gente aprendeu na escola, na faculdade, a gente sabe, isso é importantíssimo e jamais a gente vai dizer contra. Mas daí, a tirar uma conclusão de que aquele lado oposto, do lado contrário da história, deve ser descartado porque não tem valor nenhum, aí já pode ser uma falácia, uma má interpretação. Nossa, uma presunção que não cabe. É uma dedução que não é verdadeira. A gente não pode dizer que a pessoa que ainda não é velha, que é criança e quem é jovem, não tem valor. A gente sabe disso. Quantas crianças não nos ensinam? Quantas vezes nós recorremos ao olhar da criança, porque é um olhar que nos vai fazer resgatar pontos de vistas mais simples. Eu estou lá complicando a vida para saber o que deve ser feito, porque a ciência diz, porque o mais velho falou. E às vezes a criança é que vai ter uma visão simples, mas uma visão natural. Uma visão daquela que fala, por que você está olhando tanta dificuldade? Basta olhar assim. A gente sabe que isso funciona. E que muitas vezes é esse olhar simples, infantil e imaturo que vai nos trazer de verdade aquilo que a gente precisa para aquele momento. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu conheci uma pessoa que não estudou. Uma pessoa que mora lá no sítio, na roça, e conversando com ela, ela me deu uma lição de vida tão grande, que nenhuma faculdade do mundo poderia me dar. A gente sabe que isso existe também. Todo mundo já viu uma história dessa aparecer na sua vida. Já conheceu histórias parecidas. Então como é que a gente pode dizer que só quem estudou e foi para ciências, só quem frequentou faculdade é que tem sabedoria de vida? Não, a gente sabe que isso não é verdade. Então nós temos o contraponto, mas a gente parece que não olha muito para isso. Parece que hoje em dia o que tem valor é isso. É aquilo que a gente escolheu definir como, isso sim, porque a ciência está dizendo.
mas às vezes a sabedoria popular, os ditos populares, os contos, os mitos, as parábolas evangélicas, quanto ensinamento existe ali, a gente sabe que aquilo também é lição de vida. As crianças, elas representam esse lado da vida que não tem sido valorizado, que é aquele lado do insight. Sabe quando a gente diz assim, eu tenho uma intuição disso, aí o outro lado complicado da vida que diz, não, mas isso não está escrito em nenhum material científico. Mas será que precisa estar? Será que o que não está escrito tem que ser jogado fora? Será que nosso vô, nosso bisavô, que não estudou, eles não souberam viver a vida deles? Viveram tudo errado? Será que eles, quando eram crianças, também não serviam para nada? Parece que a gente sabe que não é bem assim a história. Ainda que a gente insista nesses discursos acadêmicos, ainda que a gente ache chique dizer que a pessoa tem tal status, ou tal poder, ou tal fama, seja lá o que for, será que nós não estamos complicando muito nossa vida? Será que a vida é só por esse lado mesmo que ela tem valor? Será que não está na hora da gente olhar pelo lado simples da história e valorizar os aspectos imaturos, infantis, no sentido, não no sentido de não saber o que fazer e fazer qualquer coisa, de ser impulsivo, não. No sentido de, olha lá atrás, olha na natureza, porque o que é ser criança, gente? Ser criança é ser autêntico, e a gente está complicando tanto a vida e deixando nossa autenticidade de fora. É ser amoroso, criança gosta de todo mundo, não faz diferença na vida. É ser espontâneo, natural, é gostar de pouca coisa, é se divertir com uma embalagem de alguma coisa, independente do quanto custou aquela embalagem. Quantas vezes a gente dá um brinquedo caro e a criança gosta mais do que está fora do que do próprio brinquedo, da própria embalagem do que do brinquedo em si. Então, resgatar esse lado mais simples da criança, do povo simples que não estudou, mas que tem sabedoria, que sabe sentir e escutar a voz do próprio coração. Ah, que voz do coração, nós temos que olhar a razão. Por quê? Onde foi que nós definimos que a razão é superior à emoção? Só porque eu não sei controlar a minha emoção e ela às vezes me apronta, não quer dizer que ela em si não tenha valor. Eu sei também usar minha razão para prejudicar muita gente. E nem por isso a gente fala que a razão deve ser descartada. Razão e emoção, os dois são importantes. A criança é muito mais emoção. A simplicidade tem muito mais a ver com esse ímpeto, com esse algo que vem do nosso íntimo. Isso que a gente chama de, tive uma inspiração. Eu fiz uma oração e eu tenho a impressão que eu devo ir por esse caminho. Por que isso tem sido desvalorizado? Isso é tão importante quanto você pensar logicamente a respeito das coisas. É a gente olhar para dentro, é a gente aquietar a nossa mente, como dizem os orientais, que é como um macaco louco que passa de pensamento em pensamento, de galho em galho, de árvore em árvore. Acalma. Deixa o pensamento quieto um pouco, volta para dentro de si. Pergunta para a criança, pergunta para o ser não intelectual que existe em você. O que você faria nesse momento? Como é que você lidaria? O que seu coração te diz para fazer? O que você acha que seria o melhor para você, para o outro? Isso é a gente olhar os dois lados da história. É a gente validar a importância do adulto, da conquista intelectual, do conhecimento científico, mas é a gente olhar também para quanto que na jornada das nossas vidas a gente precisa lembrar de ser um pouco criança, de ser um pouco natural, de ser um pouco como nossos antepassados eram, que viviam mais próximos da natureza, que conversavam com o sol, com o Deus Sol, que seja, que ajoelhavam e pediam, Deus, venha me dar força. Em que momento nós definimos que isso não é mais importante? Como é que nós podemos afirmar isso? Qual certeza que nós temos? As crianças da história, então, elas nos trazem esse convite. Acredita, mesmo quando você acha que você não vai dar conta. E as crianças da história, eles não estavam lá
porque eles queriam as posses do reino, porque eles queriam ter o seu nome gravado na história como uma pessoa que fez isso ou fez aquilo. Não tinha ego, não era o ego que estava dominando. As crianças estavam ali para fazer o que o coração delas mandava, que era: vamos libertar esse reino. Que reino? O reino do si mesmo. Vamos nos libertar dessas algemas que nos prendem, dessas ideias pré-concebidas a respeito do que tem valor para o mundo. Nem tudo que tem valor para o mundo, de fato, é valoroso para nosso mundo íntimo. Que a fé, a esperança, então, no momento em que a gente se sentir frágil, pequeno, imaturo, criança, incapaz, que a gente se lembre desses jovens que foram escolhidos para libertar o reino e conseguem. Aqueles jovens que começaram a jornada heróica não foram os mesmos que terminaram. Menos importante é o que eles conseguiram no mundo de fora das aparências das coisas. Muito mais importante é quem eles se tornaram. Então, diante das dificuldades da vida, vamos lembrar pessoas comuns, se souberem, com fé e esperança, viver a experiência difícil, podendo se transformar, vão encontrar destinos extraordinários. Não sei, não sabemos o que a vida nos traz, mas sabemos que podemos, enquanto vivemos, crescer, nos fortalecer e nos transformar nos nossos próprios heróis. Não precisa ninguém de fora vir me salvar. Eu vou me salvar. Se eu conseguir enfrentar as dificuldades da minha vida, eu vou ser herói de mim mesmo. Eu vou sair transformado. É o mundo de dentro que faz com que a gente se sinta realizado no final da vida, feliz e pleno. Muito mais do que as coisas que a gente conquistou no mundo. Pense mais sobre isso.